Graça e paz, querido. Bom dia. Aqui nessa manhã, tomando nosso cafezinho, meditando na palavra do Senhor. Querido, a palavra que nós estamos hoje se encontra em Salmos, capítulo 17. Quando nós olhamos para esse salmo, querido, um salmo de Davi, e um salmo que precisa me ensinar e te ensinar um segredo, querido. O segredo que fez com que Davi vivesse tudo o que ele viveu. Alguém que saiu do campo de pastor de ovelhas para se tornar um grande líder, um rei, alguém que Deus o honrou e exaltou. Quando nós olhamos o Salmo 17, querido, aqui você vai ver uma oração. A oração que Davi está fazendo a Deus. E quando ele está orando, ele está se colocando diante de Deus e pedindo para que Deus o examine, para que Deus olhe para ele, olhe para as suas atitudes, olhe para a sua fala. E ele é transparente com Deus e ele é sincero na preocupação que ele tem de estar diante de Deus, querido, de não ser achado nem iniquidade e nem transgressão no teu coração, querido. Isso muitas das vezes falta na minha vida e na sua vida, porque muitas das vezes nós, como seres humanos, querido, já pensamos que não, está tudo bem, está tudo perfeito. E não, querido, nós precisamos nos preocupar diante de Deus. Muitas das vezes estamos preocupados com o que as pessoas pensam a nosso respeito e esquecemos, querido, que as pessoas são limitadas e elas não podem fazer muita coisa por mim e por você, querido. Mas Deus não, Deus ele é fiel, querido. E o salmista Davi, ele demonstra essa preocupação de como ele será achado diante de Deus. E quando ele se apresenta, ele pede para que Deus o sonde, para que Deus o limpe, para que Deus o molde. Mas uma coisa que ele pede, querido, é que Deus o proteja, que Deus o guarde como a menina dos olhos, querido. A oração de Davi é uma oração sincera diante da presença do Senhor, e é o que falta muitas das vezes para nós, porque muitas das vezes nós chegamos diante de Deus e só pedimos. Mas o que Deus ele quer é um relacionamento comigo, um relacionamento com você. Assim como você passa horas olhando no WhatsApp, conversando com pessoas, nós precisamos começar a passar mais tempo em oração, querido. Orando, falando com Deus, compartilhando com Ele os nossos desafios. Davi, por muitos momentos, passou por situações de perseguições. Os seus inimigos queriam matá-lo. E ele teve que, muitas das vezes, pedir socorro a Deus, querido. Se recorrer a Deus. E isso tem faltado na nossa geração, porque nós procuramos todas as opções. Quando não tem mais opção, a gente vai procurar a Deus. E esse é o grande erro do ser humano. Deus sempre será a última opção. Então, querido, que você, nessa manhã, receba essa palavra no teu coração. Davi era um homem que orava, buscava a presença do Senhor, e ele queria ser visto por Deus, ele queria ser aceito por Deus, ele queria ser reconhecido por Deus, ele queria ser protegido por Deus. Então, que você queira, querido, realmente ser visto por Deus e ser aprovado por Deus, porque se Deus te aprovar, querido, o mundo também te aprovará. O mundo pode até querer rejeitar, foi o que fizeram com Davi, mas no final Davi foi exaltado, foi colocado numa posição de honra, porque Deus era com ele. Então que nessa manhã você entenda, Deus é com você, mas você precisa se comportar como se Deus fosse com você. Pense nisso. Deus abençoe, um dia de vitória.